Olá, meu amigo, minha amiga, como é que a gente vai sair dessa, né? O confinamento me obriga aqui a ler alguns livrinhos e eu quero compartilhar com vocês hoje uma frase aqui de Jean-Paul Sartre, né? Estava na captura aqui e garanto que ele vai ajudar a gente hoje. Ele disse que o importante não é aquilo que fazem com a gente, o importante é aquilo que a gente faz com aquilo que fizeram com a gente. Então pense bem nessa frase. O cataclismo, a angústia, ela se espalhou para todo mundo, no mundo inteiro. E para nós de uma forma também muito aguda. Como é que a gente vai poder sair dessa situação? Isso vai depender de como cada um vai receber essa carga que está chegando até cada um de nós. A gente vai ter que ter sabedoria, a gente vai ter que ter inteligência, vai ter que ter razão e a gente vai ter que apoiar uns aos outros, né? Eu sou um pequeno empresário, gente, pelo menos eu acho que eu era, né? Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Depois de 14 anos, eu tive que fechar a empresa, foi um terremoto, tive que pagar todos os funcionários, a gente deu a cesta básica, a gente deu o que pôde ali, estamos pagando algumas coisas nesse rescaldo e estamos muito aflitos como todo mundo. Mas nós estamos todos no mesmo barco. Então não dá para a gente ter um pensamento exclusivista ou individualista achando que a gente consegue sair disso solitariamente. Então isso funciona como um certo conforto. É como se a gente tivesse sido soterrado por uma avalanche, um tsunami, um terremoto, e a gente quisesse, de repente, salvar a nossa empresa no meio desse cataclisma. Não adianta, gente, você ter a sua ilha isolada do conjunto. Ou todos nós saímos disso juntos, ou a gente não vai conseguir sair. E isso está sendo pensado assim, globalmente. As nações todas entendem que se tiver uma nação que não estiver tratando desse problema de uma forma responsável, essa nação continuará a ser um vetor do espalhamento dessa doença mundo afora. Eu entendo a angústia de muitas pessoas. Eu recebi no meu grupo lá de bate-papo de pequenos empresários, eu faço parte de 2, uma convocação para a gente reabrir nossa empresa no dia 1º de abril. Gente, isso é uma medida absolutamente desesperadora. A economia do Brasil está afundada, já vinha se arrastando antes, com esse grupo de estelionatários econômicos que a gente tem na pasta da economia e que estão se revelando cada vez mais estelionatários. A economia já estava vindo ruim e agora foi o golpe de misericórdia que a gente está sofrendo. Esse pessoal já vinha aplicando no Brasil essa visão que privilegia o sistema financeiro, o grande capital, não olhou para o pequeno empreendedor, para a economia de verdade, para o trabalhador, para as pessoas que injetam dinheiro na economia. Então, eles continuam a praticar essa ideia, mesmo agora, em tempo desse cataclisma todo. Existem 2 questões para a gente analisar aqui, gente. Uma questão econômica e a questão política. No campo da economia, quem é psicopata vai ser psicopata em qualquer circunstância, até na hora do tsunami, querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar alguma coisa com a desgraça alheia. O que fez o ministro Guedes no meio desse cataclisma? A primeira providência, uma das primeiras, dá 1 trilhão e 200 bilhões de reais para banco poder emprestar para a gente. Só que os bancos já subiram os juros. Eles estão acenando com propagandas aí que eles dão 60 dias para a gente não precisar pagar nada, mas quando você vai ver, é para alongar a tua dívida e colocarem os juros mais altos do que eram os juros anteriores. E o governo acabou de editar uma medida onde confere para o pequeno empresário, que é até 10 milhões de reais por ano, que ele possa pegar um dinheiro para poder pagar salários dos seus trabalhadores durante 60 dias. Só que isso, gente, é dinheiro emprestado para quem tem agora atividade paralisada. Então, para quem já está enforcado, quando reabrir seus negócios, já vai ficar também com boleto para poder ficar pagando, além do salário, ficar pagando boletos do sistema financeiro, seja lá de onde vier, do setor público ou privado, com juros de 3,75% ao ano. Então tem coisa mais psicopática, mais fora da realidade do que esse tipo de situação, quer dizer, fora da realidade mundial, porque esse pessoal do governo, eles só gostam de fazer negócios para os seus pequenos grupos, eles não se importam em jogar o povo na vala, em matar o povo. A gente tem o presidente do Banco do Brasil, gente, que coloca um pensamento como esse: a vida não tem valor infinito.
nós vamos morrer mesmo, né? Então o presidente do Brasil disse que, olha, vamos quebrar a quarentena do coronavírus, porque é a melhor coisa que se tem a fazer, porque a economia nossa vai ficar paralisada, né? Eu recebi um vídeo aqui dos meus amigos portugueses, uma grande comunidade em Portugal, que assiste o Portal do José, pega aqui nos Estados Unidos, na Europa de maneira geral, todos os cantos, brasileiros que pegam aqui na internet, no YouTube, algumas fagulhas de reflexões que você não vê pelos grandes meios de comunicação. E eu recebi esse vídeo aqui que eu quero compartilhar com vocês, mandando um abraço a todos vocês portugueses e brasileiros aí de Portugal. Vamos lá. Portugal está em estado de alerta para fazer face ao coronavírus e o desrespeito das orientações e ordens das forças de segurança será considerado um crime de desobediência sujeito a medidas sancionatórias agravadas. O anúncio foi feito pelo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Durante a vigência do estado de alerta, cabe às forças de segurança garantir o seu cumprimento. Olha, então eu vou colocar o vídeo para vocês na descrição aí, mas Portugal está levando muito a sério esse negócio. É crime. É crime estar reunido, estar transitando, né? E aqui no Brasil a gente vê o presidente da República que ele é contra a ciência, ele é contra a razão, ele é contra a humanidade, contra os governantes do mundo inteiro e incluiu na medida provisória a liberdade dos templos ficarem abertos. Isso para atender alguns pastores que são cupinchas da área econômica desse governo, cupinchas da área ideológica desse governo, porque são pastores que não podem ver o templo vazio de fiéis, porque o fiel sempre leva um dinheirinho, né? E aí, gente, não é nenhuma cruzada anti-pastor ou anti-igrejas. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Existe uma série de pastores estelionatários e vigaristas que exploram a fé do cidadão, sobretudo nesse momento. E o presidente da República está dando amparo para justamente essas criaturas. Não pense vocês, só para dar um esclarecimento aí da área jurídica, que existem direitos que são absolutos. Todos os direitos, quando eles são ponderados em relação a outros valores, eles podem ficar mais abaixo. Por exemplo, eu tenho, assim como os pastores, direito a usar a minha casa, a privacidade do meu domicílio. Mas isso não é absoluto, porque se eu juntar 100 pessoas na minha casa para fazer uma reunião, eu posso ser preso, assim como o pastor também. Então, gente, não precisa acionar a justiça, não precisa grandes movimentações jurídicas. Se tiver algum líder religioso ou não fazendo reuniões em municípios onde isso seja proibido, essas pessoas estarão cometendo o crime do artigo 268 do Código Penal, que é ajudar a expandir epidemias e doenças. Esse crime pode levar a pessoa a ser presa em flagrante. E não precisa nem ser a polícia. Qualquer cidadão do povo pode prender um criminoso que estiver organizando esse tipo de situação. Óbvio que isso pode dar um conflito, pode dar um braço ali, né? Então é preferível chamar a polícia, mas olha, se vocês tiverem conhecimento, é só ligar para a polícia e mandar prender o meliante, que tem muita gente que não está se ligando com a responsabilidade da coisa aqui no Brasil. Agora eu queria tocar com vocês em alguns aspectos políticos, porque nós estamos vendo que o governo federal está sendo atropelado pelas outras instituições, porque o governo federal está agindo contra o povo brasileiro, contra a razão, contra a saúde, contra o universo, contra o planeta, na medida que não está fazendo aquilo que todas as nações estão fazendo. Então o presidente da República ele está absolutamente isolado. É aquilo que a vovó dizia, né? Que a gente não deve bater bumbo para maluco dançar. Quando a gente vê o vice-presidente da República, o Mourão, no jornal, dizer que o presidente da República praticamente não está falando pelo governo, que a posição do governo é outra do presidente, quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal balizando medidas malucas do presidente da República, quando a gente vê o Congresso Nacional legislando a revelia de Paulo Guedes, porque Paulo Guedes ele não mexeria no teto de gastos, não mexeria no orçamento, ele manteria a situação como estava rolando aqui no nosso país, jogando o nosso país no meio de uma epidemia sem nenhuma condição para manter a responsabilidade fiscal. Então já explodiram o Guedes, já explodiram o Bolsonaro no Congresso Nacional, aprovaram uma série de medidas de proteção do cidadão, que ainda são muito tímidas, mas pelo menos o Congresso está fazendo alguma coisa para vocês verem como é importante você ter um equilíbrio e contrapeso entre os poderes constituídos. Porque se o presidente tivesse um poder absoluto nessa hora, o Brasil estava condenado à morte. Então o Congresso
Congresso Nacional já entendeu que o presidente é maluco, está isolando o presidente, o Supremo Tribunal está isolando o presidente, o vice-presidente está isolando o presidente, os governadores estão fazendo isso, os prefeitos estão fazendo isso, os comandantes das Forças Armadas estão fazendo isso. Só quem não está fazendo isso são alguns empresários que não estão conseguindo enxergar a catástrofe e os seguidores sectários dessa seita bolsolavistas que acompanha o presidente da República. Espero que não acompanhem até uma situação de extrema radicalidade. Essas pessoas provavelmente vão começar a mudar de ideia na medida que elas começarem a ver as imagens de pessoas mortas e cadáveres, que é o que está acontecendo no mundo inteiro, e o Brasil não está imune a essa situação. A gente vai ter esse tipo de situação aqui e eu espero que essas pessoas reflitam, elas tomem consciência da sua responsabilidade, porque ou nós saímos todos dessa situação ou todos nós vamos continuar a sofrer muitas agruras diante dessa situação. Nós precisamos ter um governo consciente e o momento agora não é nem de se provocar o impeachment do presidente da República. Isso provavelmente acontecerá, mas como todo mundo já percebeu que não dá para ficar batendo bumbo para maluco dançar, então isso seria mais um palco, mais um bumbo para o maluco ficar fazendo as suas maluquices. Ele vai continuar a falar coisas sem nexo, vai continuar falando aberrações, como falou ontem, que o brasileiro tem a imunidade maior porque toma banho em esgoto, vai ficar criando tumultos, os seus filhos vão ficar fazendo declarações malucas também, vai querer o tempo todo criar algum tipo de tumulto. Mas todo mundo está percebendo isso. Então está isolando esse agente difusor dessa epidemia aqui no nosso país. Como disse a vocês, aguardem e escrevam o que eu estou falando. O presidente vai ter sérias responsabilidades a serem prestadas e cobradas junto à justiça do nosso país. Pode terminar preso, como eu estou falando para vocês. Só não vai terminar preso se for considerada pessoa doente mental, aí vai para uma outra situação. E não achem que o direito não pega as pessoas. O direito, ele é muito movediço. Quando ele encontra um inimigo, ele dá um jeito de encarcerar esse inimigo. Vocês não têm a menor dúvida. Isso acontece no mundo e acontece no Brasil também, ou acontecerá. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Mande suas críticas, sugestões e não deixe de se inscrever aqui, tá bom? Até lá.